Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, amém? Irmãos, vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém, amados? Glória a Deus. Então, o nosso Senhor Jesus aqui, ele estava sem nenhuma beleza, ele estava muito feio, né? Muito batido, muito sofrido, não tinha nenhuma beleza exteriormente em nosso Jesus. Tudo isso ele sofreu por nós, por aqueles verdadeiros cristãos, aqueles verdadeiros adoradores que acreditam no sacrifício, na morte de Jesus. Foi um sofrimento muito doloroso, né? Que é difícil, não é uma coisa agradável. Você vê um homem sendo sacrificado, pregado numa cruz, colocando uma coroa de espinho, fora a lança que furaram Jesus, já machucado. Jesus pediu água, deram vinagre para Jesus. Então é uma história assim que só você mesmo que crê em Jesus, né? Só você que ama Jesus, que acredita nessa história, que Jesus morreu, que passou por tudo isso, por amor a nós, né? Ele se desprendeu de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, e se manifestou na terra como um homem, né? Como está escrito na Bíblia Sagrada. Ele se esvaziou de si mesmo e tornou-se semelhante aos homens. Sofreu muito nosso Jesus. Aí eu pergunto para você, amado, você tem sofrido muito? Você está passando por muito sofrimento? Você acha que esse sofrimento que você está passando é maior que o sofrimento de Jesus? Bem, Jesus, ele se entregou na cruz, ele mostrou uma atitude de amor, né? Jesus não tinha pecado, né? Ele pegou o nosso pecado, nos livrou da condenação eterna por nos amar. Mas nós temos que parar para refletir se você está sofrendo por amor a Cristo ou você está sofrendo por algo que você mesmo causou a si esse sofrimento, né? Porque temos que ter discernimento se você realmente está obedecendo a palavra de Deus. E quando você obedece a palavra de Deus, quando você procura agradar a Cristo verdadeiramente, você sofre. Porque a palavra de Deus, ela nos exorta que nós vivemos nesse mundo, moramos nesse mundo, mas nós não fazemos mais parte desse mundo. Você é uma pessoa separada, você é uma pessoa santa, você é uma pessoa que não quer desagradar a Deus, tá? A Deus e a Jesus é a mesma coisa, porque
lá em João capítulo 10, versículo 30, diz assim: eu e o meu Pai somos um, tá? Então, quando você não quer desagradar, quando você quer fazer a vontade do Senhor, você está passando por um sofrimento por amor a Cristo, né? Como está escrito lá em 1 Pedro 4,14: se sois vituperados por amor a Cristo, sois bem-aventurados, porque sobre vós repousa a glória de Deus. Então, se você está sofrendo por amor a Cristo, por agradar a Cristo, você está sendo um bem-aventurado. E vamos para a Bíblia. Todas as pessoas, Pedro, João, José, todos os apóstolos, Paulo, todos eles sofreram por amar Cristo, né? Não estavam sofrendo porque causaram sofrimento a si mesmo, né? Então eles sofreram por amar a Cristo. Então hoje, se você sofre por amar Cristo, você é um bem-aventurado, né? E se você sofre por amar a Cristo, você tem que ver que essa é uma oportunidade, esse sofrimento é uma oportunidade de você ver Deus agir na tua vida. É através do sofrimento, é através da tua fidelidade que Deus vai agir, mas através de você, através da sua fidelidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você acha que está sofrendo? Olhe para Jesus, o sofrimento que ele passou por nós na cruz, um amor extraordinário. Amém? Glória a Deus. Esse sofrimento, em vez de você murmurar, fazer indagações a Deus, não faça isso, não. Use esse sofrimento, essa adversidade, como uma oportunidade de agradar a Deus, e Deus vai fazer com que esse sofrimento venha se transformar em vitória na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. O povo de Israel menosprezou Jesus, né? Menosprezou Jesus, não deram valor em Jesus, mas hoje nós somos diferentes, né? Nós valorizamos a morte de Jesus, nós acreditamos na morte de Jesus, nós sabemos que nenhum sofrimento supera o sofrimento de Jesus por nos amar, né? Glória a Deus. Então, é nesse sofrimento que você deve aproveitar para ver o agir de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus não era um homem comum, mas ele foi tratado como um homem comum. Nem a cruz que Jesus foi pregado era para Jesus. A cruz era de pessoas, malfeitores, não era para Jesus. Mas ele foi para a cruz calado. Amém? Ele foi para a cruz calado. Ele foi como uma ovelha muda, como diz a palavra de Deus aqui em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Tá bom? Então, as pessoas hoje não querem sofrer. As pessoas hoje não querem passar por adversidade. Mas não é assim. Jesus, ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nesse crer e nesse perecer, você vai mostrar a Deus que você tem uma fé sólida. A sua fé não é uma fé superficial, é uma fé sólida. Não importa a circunstância, não importa o sofrimento, você vai continuar adorando a Deus. E se for possível, calada. Porque é no calar que você vai ter vitória. Se você quer conquistar as coisas, você tem que olhar o exemplo de Jesus. Ele sofreu calado. Ele superou tudo calado e venceu. Ele venceu a morte, Jesus. Sabe por quê, amados? Se Jesus fosse discutir, fosse mostrar o seu poder, a sua autoridade, ele estaria desagradando o Pai. E ele tem uma conexão com Deus. Ele tem uma conexão. Para ele ter essa conexão,
ele tem que estar em comunhão com o Pai. Então nós somos assim. Se você não estiver em conexão com Jesus, você não vai obter vitórias. E preste atenção, que essas vitórias são vitórias impossíveis. O que Jesus vai fazer por nós é o impossível. O possível está nas suas mãos, né? Porque nada é de graça, tudo é com base de sacrifício. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele veio para abrir a porta da salvação para nós, né? Então nós temos que entender que o nosso sofrimento aqui é como se nós estivéssemos passando por um sacrifício junto com Jesus. Lá em Gálatas, deixa eu abrir a Bíblia aqui rapidinho, aqui, que eu escrevi. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, Paulo diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então, tudo que vai passar na minha vida, se eu estiver sendo vituperado por amor de Cristo, eu estou me crucificando por amar Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então eu vou ter força suficiente para enfrentar as adversidades, para enfrentar o sofrimento que está vindo por aí, tá? Porque hoje você é uma nova criatura, tem uma nova mente. A nossa mente não é mais aquela mente velha, é uma mente nova, é uma mente renovada, né? Glória a Deus. A nossa vida começou quando em unidade com Ele, com Cristo, morremos para a nossa vida antiga, tá? Antiga, tá bom? Morremos para a nossa vida antiga. Nós estamos vivendo uma vida nova com Cristo. Mas essa vida nova com Cristo, amados irmãos, não é sem sacrifício. Hoje os evangélicos, os cristãos, eles acham que tudo é maravilhoso, que tudo é mágica. Não. Jesus é sacrifício. Viver Jesus é sacrifício. Viver um casamento é sacrifício. Ter um trabalho é um sacrifício. Tudo é sacrifício. Para você alcançar a sua salvação, você vai ter que construir uma ponte de santidade. E essa ponte de santidade requer sacrifício. Amém? Glória a Deus. O foco de Cristo não é a morte. O foco de Cristo é vida. É a vida, né? Então, quanto mais nós passamos por adversidades, por sacrifícios, nós vivemos uma vida nova. Porque você não mais age como você agia antigamente. Você age como se fosse Cristo, porque Cristo vive em você. Você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa renovada. Você é uma pessoa transformada. Então nós temos o quê? Que seguir o caminho, o exemplo de Cristo. Todos os nossos sofrimentos, todas as nossas adversidades serão transformadas em vitórias, tá? E preste atenção, amado, que não é só na eternidade, não. Eu acredito piamente que um cristão que vive a fé, que vive a palavra de Deus, ele vive as bênçãos de Deus aqui na terra. Eu digo para você, porque eu estou vivendo as bênçãos de Deus aqui na terra. Amém? Preste atenção, vamos pensar? Se você não vive as bênçãos de Deus aqui na terra, você não viverá as bênçãos de Deus na eternidade. Romanos 12, 14. É Romanos? Não. É Hebreus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, as adversidades, os problemas, o sofrimento são oportunidade para você deixar Deus agir na tua história. Amém? Glória a Deus. Aqui eu agradeço a oportunidade, amados, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Creia nisso, amado. Nós precisamos entender Deus, porque Deus nos entende, mas eu preciso entender Deus. O que Ele quer de mim? O que Ele quer de mim? Porque você conhece Deus, mas Deus precisa te conhecer verdadeiramente. Quem você é, o que você pensa, o que você faz. Ele pode confiar em você no momento de adversidade ou não? Amém? Um beijo no coração. Tchau.